Meu familiar está com câncer. E agora? Contar ou não contar? O meu pai lutou contra uma leucemia, contra um câncer, por 15 meses. E quando a gente tem um diagnóstico de câncer na família, eu acho que uma dúvida universal, um sentimento, é se a gente deve ou não contar para o nosso familiar querido sobre essa doença. O câncer, a palavra dele é muito difícil muitas vezes de falar, as pessoas não falam sobre ela. Por quê? Porque existe todo um estigma sobre a doença, de sofrimento, de tratamentos pesados, muitas vezes tratamentos inefetivos, que pode inclusive não ser verdade atualmente. Então, quando nós temos o diagnóstico, a família se reúne, ela quer evitar que o paciente tenha algum sofrimento a mais e se forma como se fosse uma conspiração do silêncio, para não contar para o paciente o diagnóstico. E até é comum a família tentar envolver o médico nesse contexto. Então, eles vêm no consultório antes do paciente, eles mandam mensagem, ligam, existem cartas enormes para evitar que se fale para o paciente esse diagnóstico, porque ele vai acabar sofrendo mais tendo esse diagnóstico ou tendo consequências ruins sobre esse assunto. E eu fico me perguntando por que isso acontece tão frequentemente, por que as famílias, as pessoas têm esse sentimento. E uma das coisas que eu acho que é bem comum é que a gente assistindo filmes, novelas, minisséries, quando o médico vai contar o diagnóstico de uma doença séria dessa, se cria todo um contexto que é diferente da realidade. Então o médico geralmente está assustado, o médico está com pressa, o médico está de pé ou ele tem uma cara braba. Os familiares, quando recebem a notícia, fazem aquele gesto de espanto, enfim. Num cenário desses, num filme, a notícia tem que ser impactante. Esse é o papel do filme, da novela, ela precisa fazer, se possível, fazer o telespectador chorar. Esse é o papel principal. Então eu acho que as pessoas pensam que isso também vai acontecer na realidade, e isso não é o comum. Num diagnóstico de câncer, numa consulta de câncer, a gente perde mais de 1 hora, ou ganha mais de 1 hora para dar o diagnóstico do paciente, ter empatia, conhecer o paciente, saber as perspectivas dele, para depois ir conversando sobre o diagnóstico. Eu acho que uma coisa que vale esclarecer, que não é papel da família jamais contar o diagnóstico. Não são eles que devem fazer isso. Isso é papel do médico, do seu médico de confiança, se possível um médico com empatia, que tenha todo um treinamento para fazer o delineamento dessa notícia para o paciente. Inclusive é dever do médico explicar sobre a doença para o paciente, a questão do código de ética de medicina. Mas daí as pessoas me perguntam, não, mas ele vai ficar deprimido, ele vai ficar ruim, ele não vai comer. Na verdade o que acontece, se a gente conseguir fazer isso num caminho bem leve, bem tranquilo, as pessoas notam que é uma notícia séria. Existem sentimentos normais que acontecem durante o fluxo dessa doença. Então, sentimentos como negação. Não, isso não pode estar acontecendo comigo, não é verdade, a biópsia está errada. Vamos pegar a opinião de outro profissional. O paciente acorda de manhã dizendo, não, foi um pesadelo. Não, é realidade, eu tenho que lidar com isso. Então, nós temos negação, nós temos barganha. O paciente conversar com o médico, tentando fazer 1000 promessas. Uma barganha, eu brinco com Deus, né? Fazendo promessas para Deus, para ver se ele ajuda o paciente. Então, sentimentos de revolta, por exemplo. Pô, por que comigo? Eu não fumo, eu não bebo. Bem nessa época que eu queria curtir meus filhos, meus netos, isso vai acontecer comigo. Depois um sentimento realmente de tristeza ou até mesmo, não sei se a palavra certa é depressão, o paciente chora, fica triste, mas são sentimentos normais que acontecem durante o fluxo de uma notícia ruim. Não tem como não esperar isso ser diferente. Tomara que ele passe logo por esses sentimentos, porque se ele não passar, isso vai vir depois, né? Quando a gente perde uma pessoa querida, não tem como não chorar, ficar revoltado, ficar triste, mas isso passa, vai acontecendo naturalmente. Muitas vezes não precisa nem remédio, o pessoal vem me pedir, não, vamos dar um antidepressivo, dar um remédio. Não devemos falsear esses sentimentos. Esse sentimento vai acontecer, vai passar. Se isso passar com facilidade, melhor ainda. Se for difícil, quanto mais apoio da família, do médico e, eventualmente, um remédio, se isso demorar muito, a gente consegue resolver isso.
até que venha o sentimento realmente de aceitação da doença, depois que ele passa por essas fases, em que ele realmente vai se agarrar na família, no médico, e passar e fazer o tratamento de forma adequada. Então, não é papel da família falar o diagnóstico para o paciente. Isso é o papel do médico, um médico empático. Existem hoje inúmeras pesquisas, e há mais de 10 anos, há décadas, a gente pesquisa sobre isso. Como dar más notícias a um paciente para que as coisas fluam o melhor possível, para o paciente, para a família e para o médico. A gente chama disso como dar bad news. Então, para vocês terem ideia, a gente prepara todo um cenário também. É uma consulta demorada, o médico tem que ter tranquilidade, um consultório tranquilo, que não tenha distrações, que a gente escute muito mais o paciente do que fale para ele alguma coisa. A gente tenta entender para o paciente como ele vê a doença, se ele já fala sobre a palavra câncer, se ele não sabe nada da doença, como é que ele lê o perfil dessa doença para ele. Claro que é um pouco diferente às vezes, e faz parte disso, como a gente vai falar com uma pessoa que nunca veio para a cidade, que usa palavras mais simples, e como é que a gente vai falar com o próprio médico, o colega, ou eventualmente um juiz, que é bastante rebuscado nas palavras. Então a gente tem uma maneira de adaptar essa situação para cada paciente. Uma coisa importante é entender que o médico não deve mentir para o paciente. Imagina uma relação, que é uma relação que dura muitos anos, ou a vida toda, e o primeiro contato nosso já está baseado numa mentira, numa pequena enganação. É uma relação que tende a fadar, de terminar, né? É um namoro que está realmente terminando. E isso eu falo para a família também. O diagnóstico de câncer para um paciente, ele é bem peculiar. O paciente geralmente não esquece o dia que isso aconteceu, qual a roupa que ele estava, quem estava com ele, qual a roupa do médico. São pequenos detalhes que ele nunca mais esquece. Então imaginem a família tentando mentir para o paciente, no momento talvez mais difícil que ele tenha, um momento muito marcante para ele. Então isso não é justo e talvez não é coerente. É muito comum os familiares tentarem omitir, mas o paciente inclusive ficar chateado com eles dentro desse contexto. Claro que então, como a gente falou, existe toda uma maneira de fazer isso. E a gente não deve mentir pelo seguinte: vocês imaginem um paciente que foi fazer um exame ou foi atrás por algum sintoma de algum médico. Esse médico fez lá uma biópsia e olhou o resultado, a biópsia não deu boa e encaminhou ele para um especialista, um oncologista. Chegando no consultório do oncologista, existem vários livros, folders, materiais que falam sobre câncer. E as outras pessoas que estão lá estão falando sobre câncer, sobre tratamentos, muitas delas sem cabelo e estão carecas. O paciente entra dentro do consultório e o fluxo segue igual, tudo inferindo essa doença. É difícil mentir, não tem como mentir para o paciente. Então, eu acho que o nosso papel é realmente se conectar com o paciente, entender da doença. E eu geralmente no final da consulta, ou quando eu realmente vou me dirigir ao paciente com o resultado de tudo que a gente concluiu da doença dele, a gente faz uma pergunta bem simples para ele. E diz: olha, a gente não vai mentir para o senhor, a gente não vai querer ter uma conversa em separado com a família sobre essa doença. Tudo que eu lhe falar vai ser verdade, vai ser o fluxo que a gente precisa seguir para a nossa relação ser duradoura. O senhor concorda em ter o diagnóstico, em que eu lhe fale essas coisas? Quando a gente fala isso, vários familiares ficam com caretas, com faces, uns ficam meio tontos, mas na verdade a resposta do paciente é sempre a mesma. Sim, eu quero saber da minha doença, eu quero saber do meu diagnóstico. A gente tem estatística já vista em trabalhos que 95, 98% dos pacientes têm sempre a mesma resposta. Eles querem saber do seu problema porque eles querem lutar junto com o médico nessa doença bastante difícil. A verdade, ela é fundamental para a relação interpessoal. Mas daí as pessoas me dizem: não, mas eu fui atendido lá e o médico foi bruto comigo, foi brusco, eu não gostei, não tive uma conexão legal. Uma das coisas que acontece, fora a questão do médico eventualmente não ser bem treinado nesse contexto, é uma coisa também comum, que é o seguinte: eu estou acostumado a dar más notícias, é o meu dia a dia tentar desenvolver essa habilidade. Mas se vocês me trouxerem um problema, por exemplo, de um paciente jovem, em que eu preciso dizer para ele que ele vai perder a visão nos próximos 2 anos, eu tenho muita dificuldade, eu não vou conseguir fazer isso bem, com destreza,
porque eu não sei os próximos passos, eu não sou oftalmologista, então eu não sei qual remédio, se existe pesquisas novas, se isso é verdade ou não, se realmente isso vai acontecer. Então tenha um certo cuidado, porque dependendo da especialidade, não sabendo os próximos passos, realmente a notícia cai um pouco vazia para esse paciente. A forma do médico falar essa notícia para o paciente faz toda a diferença na adesão do tratamento. A única maneira dele tomar decisões junto com a família no tratamento é ele sabendo detalhes da doença, no momento certo e com as palavras certas. Até logo! Para mais vídeos sobre o assunto, envie suas dúvidas. Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações.